Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, né? Minhas Melhores Partidas de Xadrez. E dessa vez, pessoal, essa aqui é a 36ª partida do livro. Ele joga contra ninguém mais, ninguém menos do que Victor Korchnoi. Sim, pessoal, Korchnoi, né? Um dos 3Ks, né, que a gente fala, Korchnoi, Kasparov e Karpov, né? E um pouco chato sobre o Korchnoi é que ele é um campeão sem coroa, né? Um jogador assim, extremamente forte, de extrema qualidade. E infelizmente nunca conseguiu um título mundial, né? Em 1974 ele chegou à final no torneio de candidatos com o Karpov e ele perdeu, né? O Karpov ganhou o direito de disputar, então, o título com o atual campeão mundial, ganhou, né? Se tornou campeão mundial. E o Korchnoi chegou a disputar 2 vezes o match com ele, né? Mas não conseguiu vencer, então ele nunca conseguiu a coroa, tá? Ele participou do torneio de candidatos, se eu não me engano, 10 vezes, que foi de 62 a 93, se eu não me engano, né? Até 1993 ele ainda estava jogando bem na ativa, né? Mas enfim, né? É um caso, assim, de mais um daqueles jogadores que merecia, mas não chegou a colocar as mãos na coroa, né? Mas enfim, pessoal. Bom, antes da gente ir pro tabuleiro, né? Já vou pedir aí pra vocês, se puder se inscrever no canal, dar o joinha, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora pro tabuleiro, tá? Bom, pessoal, aqui o Fischer tá jogando de brancas, tá? O Korchnoi tá jogando de pretas. E essa partida ocorreu ainda no torneio de Estocolmo, tá? De 1962, tá bom? E é claro, né? Vem aquele velho questionamento. Você acha que o Fischer abriu com o quê? Se você disse E4, você acertou. Então, o Fischer aqui, ele abre com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Aqui a gente vai para uma Ruy Lopes, ou espanhola, né? A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5, bispo B3, roque, C3, D6, D4, bispo G4 cravando o cavalo, bispo E3, e toma D4. E aqui, pessoal, acabou, tá? O último lance de livro, tá bom? Então até aqui foi tudo teoria. E o Korchnoi segue aqui com C toma D4, cavalo A5 atacando o bispo, bispo C2, o Fischer volta, né? Esse bispo aqui das brancas, pessoal, em geral na Ruy Lopes e na italiana, é um bispo muito forte, né? Então sempre evita-se de trocar, tá? Cavalo C4, bispo C1, estava atacado, então o bispo recua, C5 ataca no centro, B3 ataca no cavalo, cavalo A5, D5, cavalo D7, e aqui tem uma malandragem, né, pessoal? Cavalo D7 aqui parece um lance, né, sem muita pretensão, só manobrando o cavalo, tentando procurar um posto mais ativo para ele, né? Mas tem uma malandragem aqui, tá bom? E qual é a malandragem? A malandragem vem aqui com bispo F6, tá? Atacando a torre aqui agora, que está desprotegida, né? Enfim, é claro, o Fischer aqui, jogador muito forte, né? Muito experiente. Ele já faz logo um cavalo de BD2, tá bom? Dando aqui uma casa de fuga para essa torre aqui, a casa de B1, tá? Então, claro, o Korchnoi segue aqui com lance, bispo F6, tá bom? Então, torre B1, fugindo do ataque. C4, H3 atacando o bispo. E agora questionando, né? Vai tomar, vai fugir, então aqui o Korchnoi prefere tomar, então ele faz bispo, toma F3, cavalo, toma F3. E aqui, pessoal, só pode estar se perguntando, pô, por que não tomou de dama? Olha, pessoal, é uma possibilidade, tá? Mas não é o lance mais preciso. Olhei na base de dados aqui, até esse lance aqui só ocorreram 2 partidas, tá bom? Uma é essa daqui do Korchnoi com o Fischer e a outra eu não me lembro agora o nome dos outros 2 jogadores. Mas em ambas, tá bom?
foi capturado de cavalo, tá? Então eu não sei te dizer porque o pessoal não captura de dama, mas se o Fischer jogou isso e outro grande mestre também jogou isso, é porque deve ter algum motivo, tá bom? Então seguindo aqui, C toma B3, A toma B3, dama C7, bispo E3, bispo C3, torre E2, a torre estava atacada, né? Então ela sai, B4, então aqui colocando um posto para esse bispo, né? Segurando ele aqui, cavalo D4, torre de F, E8, cavalo F5, então a ideia ali foi manobrar o cavalo, né? Para conseguir aqui uma casa mais avançada para ele. Diga-se de passagem, um cavalo na quinta horizontal é um cavalo bem forte. Cavalo B7, bispo D4, G6 aqui agora expulsando o cavalo, cavalo H6, cheque, rei F8, torre C1. Então aqui acho que a ideia, né, é colocar a torre aqui numa coluna bem ativa, para caso tirar o bispo aqui tentar algum tipo de ataque descoberto na dama, né? Torre de A C8, bispo D3, dama A5. Então, claro, Korchnoi, jogador experiente, ele já tira logo a dama aí para evitar qualquer tipo de ataque. Torre de C2, então agora o Fischer ele dobra as torres aqui na coluna C. Cavalo E5, bispo F1, cavalo C5. Então agora é estranho, né, essa formação aqui. A gente tem dois cavalos, um bispo atacando os dois cavalos aqui, até parece que foi um duplo, né, mas não é. O bispo atacado pelo outro bispo, uma posição bem complexa, né, bem confusa. Bispo toma C3, B toma C3, torre toma C3, rei G7, cavalo G4. Então a ideia de trazer o rei é simplesmente para atacar o cavalo, tá, pessoal? E forçar a saída dele daqui, tá bom? Cavalo toma G4, dama toma G4, torre B8, torre F3, cavalo toma E4, dama F4, F5, agora fixando esse cavalo aqui, protegido pelo peão, dando mais mobilidade para a torre, tá bom? Torre E3, atacando o cavalo, torre E5, torre C6, torre de B E8. Agora quem dobrou as torres aqui na coluna E foi o Korchnoi. E o legal é que aqui ele comenta, pessoal, no livro tem alguns comentários do Korchnoi, né? E ele fala que nesse lance aqui ele já estava mal no tempo, né? Tava com pouco tempo no relógio. Então ele começou a fazer alguns lances mais seguros, se assim a gente pode dizer, tá bom? Bom, seguindo, torre toma D6, dama A1, cravando o bispo. E aí você fala, pô, Felipe, por que não tomou aqui a torre de cavalo? Olha, pessoal, eu não sei se o Korchnoi calculou tudo isso, tá? Mas uma possibilidade aqui, tá bom? Se fosse feito, né, o lance aqui nessa linha, cavalo toma D6, tá? Daria para seguir com torre toma E5, dama B6, tá bom? Importante isso daqui, senão a torre sai dando cheque e a dama captura o cavalo na sequência, tá? Seguiria com torre toma E8, cavalo toma E8, dama A4, intensificando aqui a pressão nesse peão aqui de A6, que está duplamente atacado agora. Depois de cavalo A6, criando uma ameaça num peão aqui de D5, daria para seguir com dama toma 6, dama toma 6, bispo toma 6, cavalo toma D5. E aqui o que acontece? Grande vantagem para o jogador de brancas, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem um peão passado, tá? Perigosíssimo aqui. Que ele provavelmente vai ser coroado, tá? Então aqui é uma grande vantagem para o jogador de brancas, tá? Aqui, por exemplo, daria para seguir com o bispo C4, cavalo C3 para tentar segurar. Mas ainda assim, uma posição extremamente perigosa com grande vantagem para o jogador de brancas, tá? Então não sei se o Korchnoi calculou tudo isso aqui, mesmo porque ele estava sem tempo, tá bom? Como ele mesmo tinha comentado. Mas acredito que ele deve ter olhado
né, calculado ali por cima e viu que não seria vantagem tomar a torre de cavalo, tá bom? Então vamos voltar lá na posição. Então depois de torre toma D6, dama A1, torre toma 6, dama D4, torre D3 atacando a dama, dama B2, D6 avançando o peão passado, G5 atacando a dama, dama E3, F4 atacando a dama, dama 7 cheque, e aqui pessoal o Korchnoi jogou a toalha. Ah, dava para ter continuado? Felipe, olha, não, não dava, né? Aqui não tem jeito pessoal. Uma possível continuação, para ilustrar melhor aqui a desvantagem das pretas, para quem não conseguiu ver ainda, daria para seguir com rei F8, tá bom? Para evitar aqui um espeto na torre. Depois de D7 atacando a torre, daria para seguir com dama toma F2 cheque, dama toma F2, cavalo toma F2, D toma E8 promovendo, por exemplo, para uma torre, tá? Não precisa nem ser dama, uma torre, dando cheque. Depois de rei toma E8, rei toma F2, e aqui tá claro, né? A gente tem uma torre das pretas contra duas torres e um bispo das brancas, ou seja, tem uma torre e um bispo a mais na posição. Aqui não tem jeito, né, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Fischer fez 92,7% de precisão, enquanto o Korchnoi fez 83,3%, tá? Não teve nenhum lance brilhante dessa vez, mas a gente olhando aqui no gráfico, a gente vê que ambos cometeram erros, né? No caso foi uma imprecisão para o Fischer, 4 para o Korchnoi, 4 erros para o Fischer e 2 erros para o Korchnoi, e houve uma gafe, né? Um erro muito grave aqui por parte do Korchnoi, que se a gente olhar aqui no gráficozinho, teve bastante luta, né? Ele onde um cometeu um erro, o outro também errou, foi equilibrando, onde teve imprecisão. Chegou uma hora que ficou praticamente equilibrado, né? 0 a 0 de novo, até que houve o erro aqui do Korchnoi, o erro grave, onde o Fischer não perdoou e arrematou a partida, né? Vamos dar uma olhada para ver que erro foi esse, onde foi que o Korchnoi perdeu a mão. Bom, pessoal, estamos indo para o 39º lance. No lance posterior, após o Korchnoi ter comentado que estava com pouco tempo no relógio, foi onde o Fischer de brancas fez o lance torre toma D6, capturando o peão, e o Korchnoi fez o lance dama A1, né, de pretas. E esse é o problema, tá, pessoal? Aqui é onde ele errou, tá? Dama 1 não é um bom lance, tá bom? O que acontece? Nessa posição aqui, cravar o bispo passa toda a iniciativa para o Fischer, né? O Fischer aqui ele consegue a iniciativa e começa a atacar. Fora que aqui as pretas acabam perdendo 2 peões e sem compensação nenhuma, né? Comentário do próprio Korchnoi também, tá bom? Então qual seria o melhor lance aqui na posição voltando? O ideal seria que o Korchnoi continuasse atacando, mantendo a iniciativa, tá? Então o correto era ele ter feito G5, tá bom? Atacando a dama e colocando as brancas aqui numa saia justa, porque nessa posição somente um lance é bom para as brancas, tá? Qualquer outro lance aqui vai dar grande vantagem para as pretas. E qual é o único lance bom na posição para as brancas? É o lance torre D7 cheque, tá? Você tira a torre do ataque do cavalo, ganhando um tempo dando cheque, tá bom? E aí, claro, aí daria para seguir, por exemplo, com rei aqui G6, tá bom? Depois de dama F3, aí sim, dama 1, depois de dama E2, cavalo F6 atacando a torre e atacando o peão, tá bom? Atacando os dois aqui. Aí torre D6 cravando o cavalo e protegendo o peão. Viria torre toma E3, F toma E3 e dama C3. A gente teria uma posição aqui equilibradíssima, tá? Talvez ali uma leve vantagem para as brancas devido a esse cavalo cravado aqui, que agora é um problema a ser resolvido, mas está bem equilibrada a posição, tá bom? Ah, Felipe, não dá para fazer dama F3 direto?
Deixa eu voltar aqui que isso é interessante. Então, aqui no G5, que era o melhor lance na posição, não dá para fazer dama F3 direto, tá bom? Por quê? Cai a torre, pessoal, né? Aqui trocaria, na pior das hipóteses, estaria trocando qualidade, tá? Então o que acontece? Por que não dá para fazer o dama F3 aqui direto? Porque depois de cavalo toma D6, viria torre toma E5, torre toma E5, e agora? Né? Pretas estão ganhas, então por isso que o único lance que salva é o lance torre D7 cheque, tá? Você pode ver aqui, agora as pretas têm uma torre a mais na posição, tá bom? Enfim, faltou isso aí, né? Faltou aquele lance ali fino e provavelmente o Cortinói não encontrou, né? Eu acredito nisso, que ele não tem encontrado por causa do tempo no relógio mesmo, pessoal. Como mesmo ele comentou, ele estava sem tempo, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, ativar o sininho, tá bom? Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!